Estou aqui no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, onde acabou de estrear um espetáculo, gente, deslumbrante. Eu estou falando porque eu já assisti, né? Eu vim na pré-estreia, que foi na última quinta-feira. Gente, é uma delícia, é um espetáculo que realmente toca o nosso coração. Eu estou falando de A Herança, que ficou em cartaz em São Paulo, 6 meses, sucesso enorme, e agora está aqui na Cidade Maravilhosa. O elenco, Reinaldo Giannichini, Bruno Fagundes, Rafael Primor, e esse camarada, e mais uma turma de talentos enorme, mas tem também Marco Antônio Pami, gente, que dispensa apresentações, pelo amor de Deus. Marco, muito obrigado Muito por você obrigado. estar aqui falando comigo, Obrigado tá? por estar aqui, obrigado por ter vindo. Eu não vou nem falar da atuação desse cara, gente, porque é uma coisa de louco, só vocês vindo assistir mesmo. Ô, Marco, como é que foi a sua entrada no espetáculo? Eu falo assim, eu queria saber como é que você recebeu o convite e quando você viu o que era, o que aquilo te despertou, né? Olha só, eu já tive uma experiência anterior de ter trabalhado tanto com o Bruno quanto com o Zé Henrique de Paula, o diretor. O Zé Henrique já tinha me dirigido em 2 espetáculos que ele tinha montado lá em São Paulo. Então nós já nos conhecíamos como ator e diretor. O Bruno, eu também tinha trabalhado com ele porque eu dirigi uma peça onde ele atuava. Fiquei curioso de saber qual. Baixa Terapia. Que agora, ficou em cartaz aqui, aqui no Clara Nunes. Ficou em cartaz aqui, mas estreou lá em São Paulo e o Bruno fazia parte do elenco original. Isso. Era um projeto dele com o pai, inclusive, e que ele se retirou. Ele foi substituído ao longo da temporada porque ele precisava se dedicar a esse projeto. Né? Então, isso é uma história pregressa minha com os dois. O que eu não esperava é que no final do ano passado, em dezembro, eu recebesse esse telefonema do Zé Henrique falando assim, olha, eu gostaria de conversar com você sobre um projeto. Ele não falou absolutamente mais nada. E quando você puder, me liga. E eu estava no interior de São Paulo, eu estava com muito problema de conexão, estava num sítio, e quando consegui falar com ele, ele me falou mais ou menos o que era. Eu já tinha ouvido falar do texto, porque foi um texto muito premiado, tanto na Broadway quanto na Inglaterra. Eu não conhecia a peça, não conhecia o enredo da peça, mas ouvia falar do sucesso que ela tinha feito fora. E ele falou, eu posso te mandar o texto no original em inglês? É um texto longo. Eu falei, pode, manda, eu tô aqui, eu tô meio vamos dizer assim, de resguardo e tô com bastante tempo disponível. Quando eu vi o tamanho do texto, realmente um texto de 400 páginas, eu falei, uau! Realmente eu vou precisar de tempo. Vou precisar de tempo, este é o momento. E aí eu comecei a ler e eu não conseguia parar. Eu li de uma tacada só, parte 1, parte 2, varei a noite. Eu fiquei absolutamente tomado por aquela história, por aqueles personagens, por aquele discurso, por aquela discussão que o autor colocava de uma maneira tão criativa. Né? O que me impressionou, além de toda a questão da temática, da questão geracional, dos personagens, do encontro entre esses personagens, era o formato da peça, que flertava demais com a literatura. Como ele se baseia num romance, ele tem como inspiração um romance escrito pelo Ian Forster, que é o papel que eu faço, um dos 2 papéis que eu faço na peça. Ele pegou emprestado a espinha dorsal dessa história, que se chama Retorno a Howard's End, uma peça que foi um romance que foi inclusive adaptado para o cinema e virou uma minissérie recentemente. Mas mais do que isso, ele pega a linguagem da literatura e põe no palco de modo que todos os personagens não são apenas personagens, e sim são também narradores da história. Eles são conduzidos por esse narrador, vamos dizer, principal, que é o próprio autor, o próprio Forster, mas todo mundo, o tempo todo, enquanto personagem, tem quebras em que, tanto como personagem ou como um outro narrador, fala sobre o próprio personagem, sobre si mesmo, sobre o outro. Então tinha uma criatividade, um engenho naquela estrutura dramática que eu nunca tinha visto assim na literatura dramática. Então eu fiquei fascinado. Quando ele
me disse quais papéis eu faria, aí eu falei, tá aceito, eu volto para São Paulo, o meu retiro vai terminar antes. Sem querer cortar aqui. o Marco, quando ele fala isso, quem vier assistir o espetáculo vai entender perfeitamente o que ele quer dizer. Porque, caramba, gente, é como eu falei, não vou ficar me repetindo aqui, mas a participação dele é belíssima. Não só pelo grande artista que ele é, mas pelo personagem que ele faz. É uma coisa de louco. Né, Marco? Além desse personagem, que é como se fosse um narrador, um condutor da história, é um mentor desses jovens que estão em crise criativa. Que por vezes dá umas alfinetadinhas assim. Isso. Que é o que faz o narrador do romance original. O Forster, no romance original, no Retorno a Howard's End, ele coloca um narrador presente o tempo todo, mas um narrador que tem opinião. Um narrador que participa, que não simplesmente fala o que está acontecendo de uma maneira isenta, de uma maneira, vamos dizer, descomprometida. Não, ele opina sobre o que está acontecendo. Inclusive com um humor que é uma delícia. Um sarcasmo, uma coisa bem inglesa, né? Ele é muito inglês. Tem muito dessa cultura, dessa tradição inglesa, desse humor um pouco mais... Eu adoro, sem querer dar spoiler, eu adoro uma parte que diz: o personagem emite uma determinada fala e o personagem do Marco vem, não, agora o que ele realmente disse. Além desse narrador saber de tudo, ser onisciente, saber o que se passa na cabeça do personagem, ele fala assim, olha, ele disse isso, mas ele pensou outra coisa. Ou então ele pensou isso, mas ele disse outra coisa. É muito da literatura, né? Então, quando isso está presente no palco, fica muito saboroso. E o outro personagem que participa da história, está envolvido com o drama em si, é um personagem de uma grandeza, de uma riqueza e de um coração que eu acho que eu nunca encontrei um personagem no teatro com tamanha generosidade, com tamanha empatia, com tamanho poder de acolhimento, que é o Walter, que é muito responsável por esse elo, inclusive que dá muito sentido ao título da peça, que é a herança, sim, né? Verdade. Porque ele é responsável por essa herança material que é passada dele para o personagem do Bruno, mas também uma herança na sua responsabilidade diante da vivência, dos seus pares, da sua comunidade, dos seus semelhantes. E no caso do Walter, foi quem fez esse movimento tão importante que foi acolher as pessoas que sofriam demais o preconceito por estarem contaminadas por um vírus que ninguém sabia na época como se transmitia e que estava muito associado a rótulos e a vamos dizer, suposto estilo de vida que não era muito bem aceito. E ele rompe isso de uma maneira muito generosa, muito humana, muito grandiosa. Sabe? Sem querer te cortar, Marco, é bom falar que tudo isso é dito assim, com muita delicadeza, muita sensibilidade. E é curioso, porque você já tem 40 anos de carreira. Por aí, sim. Olha só, gente, Marco Antônio Pami dizendo que está vivendo um personagem que ele considera, assim, inigualável. 40 anos, cara. Eu, pelo menos, me senti privilegiadíssimo de assistir esse espetáculo. Porque, gente, são tantos atores bons em cena. Não é simplesmente você, vou ali ao teatro passar tempo. Não. Você vai sair daqui mexido. Estou falando sério. E embora, como eu já falei quando eu conversei com o Bruno, né? Embora seja temática LGBT, que ia mais, ela é humana, então interessa qualquer pessoa, gente. Basta você gostar de gente, ter sensibilidade. Ou eu estou errado, Marco, não, falando absolutamente isso? Certo. Ela transpõe barreiras, ela tem uma capacidade de falar para todo mundo
independente da sua identificação com a questão de gênero, né? Mas ela é muito humana, é uma peça muito humana, e como eu falei para o Bruno quando eu conversei com ele pelo telefone e aceitei o convite, eu falei, Bruno, essa peça é uma peça muito honesta. Ela é uma peça muito honesta porque ela não passa a mão na cabeça dos seus personagens, ela não vilaniza os seus personagens, ela não dimensiona os personagens entre maus e bons. Eles são contraditórios, eles são falhos, eles amam, eles ferem, eles machucam, eles erram. Como humanos são. Como os seres humanos são e fazem, sabe? Então, a possibilidade de fazer isso com a profundidade que o tempo da peça nos permite, e não com aquela rapidez de resolver tudo muito imediatamente, porque está rolando o tempo. Não, a gente e o Zé Henrique, na condução da direção, foi muito sábio em não querer cortar a peça, não editar, não enxugar para deixar ela mais ágil. Ela já é ágil com essa duração, né? Querer torná-la mais curta talvez não tornaria a peça mais ágil, e sim a peça incompreensível. É verdade. Porque a peça, ela precisa desse tempo para verticalizar as suas questões, para verticalizar suas discussões, o seu discurso, aquilo que ela quer aprofundar. Ela não quer simplesmente fazer uma... Jogar palavras ali. Não, ou colocar ali um triângulo amoroso. Não é só isso. Ela quer verticalizar o debate, o discurso. E isso, com o tempo que esse autor incrível se permitiu dar para poder... Dá para fazer. Ele mostra personagens assim, incríveis, Marco está falando de tempo, mas é uma coisa que, honestamente, eu não estou falando que eu estou aqui na presença dele, a gente não vê o tempo passar. Entendeu? Porque é uma sucessão de ações que você vai se tomando por aquilo. Quando você vê, gente, já foi. Você fica até querendo mais, e tem mais. Porque tem a segunda parte que eu ainda não vi, já estou ansiosíssimo. Você sabe que em São Paulo nós vivemos a experiência uma vez por mês, no último sábado de cada mês, de fazer as duas partes no mesmo dia. Nós chamávamos do dia da maratona. A gente fazia a parte umas 3 da tarde, terminávamos ali no final do dia, tínhamos uma pausa longa para nos alimentarmos. Imagina se eu vou tentar entrevistar esse cara num dia desse, ele ia me dar um fora. Não. E a plateia também precisava jantar e tudo, descansar, e às 8 da noite começava a segunda parte, que tem exatamente a mesma duração da primeira. Então, era uma jornada que a plateia comprava o ingresso para essa experiência. A gente perguntava, o Bruno perguntava no final do espetáculo, quem aqui vai ver a segunda parte? O teatro inteiro levantava a mão. Assim, nós compramos justamente para encarar essa experiência da maratona, que a gente chamava. E era uma delícia não só ver essas pessoas entregues, emocionadas, sacudidas pela história, mas pra gente é um prazer fazer a história completa, da começo, meio e fim, no mesmo dia. Eu tô até com uma pontinha de inveja, né? Porque eu assisti na quinta-feira e agora só vou ver daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias. Mas, infelizmente, eu acho que aqui a gente não vai poder fazer isso, questões logísticas do teatro. Mas a experiência era incomparável, porque a gente dava vida à história toda. Era como maratonar uma série. Exatamente. Assim, não, hoje eu vou me dedicar àquela série e vou ficar até ela terminar. E realmente, mesmo vendo a peça em dobro, ninguém se queixava da duração dela. Ninguém. Então era muito prazeroso fazer. O prazeroso é assistir, gente. Marco Antônio Pami em cena, pelo amor de Deus. Marco, pra gente encerrar, de quinta a domingo, né? Por enquanto, essa semana só a primeira parte, que é até o dia, nós estamos hoje 16, quer dizer, até amanhã. Até amanhã, mas temos a semana que vem também só de primeira parte. Tá. Nós começamos a fazer a segunda parte na semana do dia 28. Ok, beleza. Nós vamos ter 6 semanas aqui no Rio.
as 2 primeiras só de parte 1, as 4 seguintes intercalam primeira e segunda. Teatro Clara Nunes, aqui no Shopping da Gávea, de quinta a sábado às 20 e domingo às 19. Não é isso? Gente, vem, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Nossa, delícia. Marco, obrigadíssimo pelo carinho. Eu tô muito obrigado. Um privilegiadíssimo de estar aqui conversando com esse cara. Meu Deus, muito obrigado mesmo. Obrigado tá? mesmo. Cada vez mais sucesso. Esperamos vocês. Obrigado, gente. Até a próxima.